Gênesis 14, de 1 a 16. Nós vamos ver a primeira parte desse capítulo 14 hoje, e se Deus permitir, na semana que vem, nós faremos a segunda parte. Gênesis 14, de 1 a 16. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e lhe levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma, de Gomorra, fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o heteu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu irmão de Escol e de Ener, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Muito bem. Esses textos, com esses nomes, são quase um trava-língua, né? Difícil de falar, não é muito o nosso estilo de nomes, né? Muito bem, o que essa história com esses nomes complicados, com tudo isso, tem a nos ensinar? Bom, é preciso voltar um pouquinho no capítulo 13 para lembrar qual é a situação. Nós encerramos há pelo menos uns 2 meses atrás o capítulo 13, e no capítulo 13 Ló e Abrão tiveram que se separar, o tio e o sobrinho tiveram que se separar. O motivo é que os dois prosperaram muito, especialmente o tempo que Abrão passou no Egito. No Egito ele se tornou muito rico, e não só ele, mas toda a sua família. E durante aquele tempo que eles moraram no deserto, Deus abençoou muitíssimo a casa toda de Abrão, e a quantidade de rebanho deles era imensa, e o fato de estarem juntos tornava uma grande dificuldade eles encontrarem um lugar que pudesse dar conta da demanda de alimento e de água,
que as famílias juntas e os rebanhos juntos causavam. E além disso havia uma discórdia entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Então aqueles servos que cuidavam dos rebanhos, eles brigavam entre si. De certa forma, Abrão tinha perdido um pouco o respeito e a autoridade, tanto do sobrinho quanto dos serviçais e de toda a parentaiada que estava no meio. Porque até o período em que Abrão fica no Egito e comete o ato falho de tentar enganar os egípcios a respeito de sua esposa, dizendo que na realidade ela não era esposa e sim irmã, durante esse tempo, todos na casa de Abrão sabiam que ele estava mentindo. E isso deteriorou a reputação de Abrão, e é bem provável que por causa desse motivo, o convívio deles ficou insustentável, que Abrão não tinha mais essa ascendência sobre o seu sobrinho Ló. E então chega um momento no capítulo 13 que eles se separam. Ló escolhe as planícies para o lado de Sodoma e Gomorra, um lugar muito bonito, um lugar belo, um lugar cheio de verde, cheio de água, e tudo era muito belo naquela região. Olhando, aparentemente parecia ser o melhor local, o lugar mais rico. E foi algo bem ofensivo da parte de Ló, porque sendo ele sobrinho, ele não deveria escolher. Mesmo que o seu tio lhe desse o direito de fazer a escolha, ele deveria ter abdicado desse direito e dito: não, tio, o senhor, eu saí lá de Ur seguindo o senhor decide para onde eu vou, eu não vou tomar essa escolha. É algo desrespeitoso o que Ló faz. E Ló, agindo dessa maneira desrespeitosa, ele escolhe o lugar para onde ele quer ir, e ele vai para as bandas de Sodoma e Gomorra. Ele era nômade, e ele vivia em tendas, ele armava tendas e ficava por ali. Mas ele vai viver durante um tempo em tendas próximo a Sodoma, e vai chegar um momento, nós não sabemos muito bem na história, que ele se muda para Sodoma. Ele deixa de ser um nômade, e ele pega toda a sua família e ele muda para a cidade. Depois eu quero fazer isso, porque isso parece ser um alerta para nós, né? Mas ele passa a morar dentro dessa cidade. E essa cidade, aqui no capítulo 14, ela fará parte de uma guerra onde 4 reis, eles vão guerrear contra outros 5 reis. Esses 4 reis, que são os principais, são maiores, eles são reis de extensões territoriais imensas, e os 5 reis são reis de cidade, são reis de pequenos territórios. E eu gostaria de começar por aí então, para nós tentarmos entender um pouco. A gente não tem pouco conhecimento histórico sobre a história desses povos antigos, e pouquíssimo conhecimento, para não dizer nenhum, geográfico daquela região. Então é difícil a gente situar essa guerra, né? É diferente de dizer: irmãos, olha, quando aconteceu a guerra dos 100 anos, então a gente já tem as referências, porque a gente aprendeu sobre isso. Mas essas guerras aqui, você não estudou com certeza no colegial sobre elas, a não ser que você tenha crescido lá em Israel. Se você não cresceu lá, você nunca ouviu nada sobre essas guerras. Então, deixa eu passar para vocês aqui alguns apanhados, para que vocês possam se situar melhor, né? Esta situação ela foi provocada a partir dos seguintes eventos. Primeiro, naquela terra existiam alianças que foram estabelecidas por esses grandes líderes, né? Envolvia alianças e tratados feitos com várias nações, não necessariamente nações vizinhas, mas cidades e estados estabeleciam essas alianças para o bem mútuo de uma determinada região, e essas alianças eram extremamente frágeis, e a composição delas e a sustentação delas muitas vezes necessitava de você suplantar qualquer tipo de rebelião ou de qualquer tipo de insurgência que existisse ali no meio.
Então existiam 4 grandes alianças importantes e uma aliança entre essas 4. E eu quero citar as 4. As 4 são citadas aí para nós, os versículos de 1 a 4. Amrafel, rei de Sinar. Nós já vimos a referência sobre ele no capítulo 11, esse nome já apareceu lá. E essa terra é a terra em que a Torre de Babel foi construída. Capítulo 11 é esse assunto. E Amrafel é o rei dessa região, e ele é o líder dessa região. Essa região é conhecida hoje em dia como a Mesopotâmia. É a região da Mesopotâmia, é a região que está sob o domínio desse Amrafel, que você encontra aí, rei de Sinar. O outro conglomerado é o conglomerado de Arioque, rei de Elazar. Geralmente acredita-se que Elazar é outro nome para a cidade sumeriana de Larsa, situada na parte sul da Mesopotâmia. Então, se você dividisse a região da Mesopotâmia em 4, essa terra de Lassar, na Suméria, estaria na parte sul, e quem dominava essa região era esse Arioque, né? O mais forte deles, o mais poderoso entre eles, e o que liderava essa aliança desses 4 reinos, era esse Kedorlaomer, rei de Elam. Kedorlaomer, rei de Elam. Os elamitas eram a superpotência daqueles dias. Seria a América do Norte aqui nos nossos tempos, nos nossos dias, né? Eles viviam ao leste da Mesopotâmia, mas também exerciam influência sobre toda ela. É como se fosse um reino eleito para ser o reino de todos, o rei de todos, né? Kedorlaomer é visto no verso 4, onde nós lemos sobre ele, como um líder desta aliança aí, desses 4 estados, desse conglomerado aí, né? Tidal, rei de Goim. O termo Goim é a palavra para nações, não? Então Tidal, rei das nações, parece ser uma referência a uma coleção de cidades e estados ao noroeste da Mesopotâmia. Então ele não era rei apenas de uma cidade, mas ao noroeste da Mesopotâmia havia um conjunto de cidades, e essas cidades acharam por bem ter um único rei. O nome dele era Tidal. A guerra começou quando várias nações que pagavam tributo dentro desse conjunto ali na Mesopotâmia, que pagavam tributo a Kedorlaomer, 5 cidades ou 5 povos daquela região formaram aliança para não pagar mais tributo anual para eles. Decidiram se rebelar. É como se nós estivéssemos aqui no Brasil e de repente o Sudeste decidisse sair fora do bloco, coisa que já tentaram fazer alguma vez, né? Mas aqui a situação foi essa. Quem são esses reis, esses prefeitos ou governadores ali dessas regiões menores que se levantaram contra Kedorlaomer? Bera, que é o rei de Sodoma; Birsa, que é o rei de Gomorra. A gente sempre cita Sodoma e Gomorra como se fosse uma cidade só. Não era uma cidade só, eram 2 cidades muito próximas, cada uma com um governo independente. Você tem Bera e tem Birsa, são os 2 governantes de Sodoma e de Gomorra. Você tem Sinabe, rei de Admá, que é uma outra cidade próxima; Semember, rei de Zeboim; e o rei de Bela, que é Zoar, tá? Então a gente não tem o nome deste rei, apenas essa referência que é Zoar, que a gente não sabe se Zoar é um outro nome para Bela ou se é o nome do rei. Então a gente tem sempre essa dificuldade. Essas 5 cidades rebeldes ficavam situadas num vale chamado Vale de Sidim, tá? A palavra Sidim é uma referência num hebraico arcaico a um terreno arado. É um terreno que foi preparado para receber plantação, que a gente fala, o terreno foi arado, tá? Então esse termo no hebraico é Sidim, terra de Sidim, tá? E isso descreve um processo provável que o relevo daquela região parecia sim, provavelmente era uma região com terras com pequenas ondulações, que olhando para aquela terra, a impressão que dava é que aquela região toda tinha sido arada de alguma maneira.
né? Então, essa é a ideia que tem por trás desse nome. Provavelmente deram esse nome para aquela região por causa disso, né? Não é porque aquela região fosse uma região de plantio, não. É porque existiam muitos sulcos na terra, naquela região, e olhando de longe você via esses sulcos e parecia que aquele terreno tinha sido arado por Deus, né? Aquele grande terreno com esses sulcos parecia arado. Então essa terra passou a ser chamada de terra de Sidim. A passagem explica que este vale de Sidim também é identificado como mar de sal. Vocês viram aí, versículo 3? Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Bom, por que essa expressão mar de sal? Evidentemente, quando Moisés escreveu esse texto, Moisés, lembra, está escrevendo no retorno do povo do Egito para a terra prometida. Moisés já tem conhecimento sobre essa região que na época em que os acontecimentos se deram, ninguém tinha. A referência, se fosse para citar dentro do período histórico, ninguém identificaria Sidim como mar de sal, porque os eventos que Moisés está descrevendo são eventos que aconteceram antes daquela região se tornar um mar de sal. Mas para os hebreus que estavam indo para a Palestina, eles não iam encontrar a terra de Sidim com os sulcos no chão, né? E para que eles identificassem essa terra depois, Moisés está dando o nome que agora aquela região tem. Moisés, lembra, ele estudou muito no Egito e ele tinha um conhecimento, obviamente, muito bom sobre aquela região. Mas realmente ali não era mais aquela terra como nos dias de Abrão, uma terra que, olhando de longe, parecia um terreno arado. Agora aquilo ali tinha virado tudo sal. Porque desde quando Sodoma e Gomorra foram julgadas e foram destruídas pelo Senhor, aquela região toda se tornou um grande mar de sal. Então, hoje em dia, não existe não existe um documento, não existe uma referência histórica que prove exatamente onde Sodoma e Gomorra ficavam. Mas existe um elemento que todos os exegetas concordam, que aquela região onde é o Mar Morto hoje e todas aquelas salinas que existem ao redor, acredita-se que era exatamente naquela região que ficava Sodoma e Gomorra. E que esse lugar belo que Ló viu, na realidade era o Mar Morto antes dele ser absolutamente lotado de sal. Então era uma região muito bela, eram planícies verdes, e ali existia um lago gigantesco que parecia um mar, e era tudo muito vivo. Mas depois daquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, aquela região se tornou uma região morta e se tornou uma grande salina. Isso é o que a história e que hoje aqui, se conclui, né? Mas você não tem, era exatamente aqui. Se você for fazer uma excursão lá na Palestina, vão te levar num lugar lá e vão falar, a mulher de Ló pode ser uma dessas pontas de sal que existem nas salinas, vários picos lá de sal, e alguém vai dizer, uma dessas daí é a mulher de Ló, mas realmente não tem como provar isso, não tem como se certificar exatamente onde era isso, né? Mas para Moisés isso estava muito mais fácil. Cronologicamente, Moisés estava muito mais próximo desses eventos do que nós estamos hoje. Então, Moisés, ele situa para os hebreus, para quem ele está escrevendo no livro de Gênesis, essa região onde ficava Sidim. Sidim, quando vocês estiverem na Palestina, vocês vão conhecer. É a região onde existe um mar de sal. É uma grande salina próxima ao Mar Morto. Tá? Então é bom para a gente ter essa referência de local. E a partir do versículo 5, então, ele começa a relatar a situação. A situação foi que aquelas 5 cidades na planície do Jordão, elas se rebelaram e elas imediatamente reagiram contra Quedorlaomer, se recusando a pagar tributos a ele. E essa coalizão de reis provocou então aquele conglomerado maior de quatro líderes, que era liderado, de 4 reis que eram liderados por Quedorlaomer, e esses reis então começaram a fazer o quê? Eles começaram
Eles se ajuntaram e eles começaram a passar cidade por cidade dessas daí e começaram a destruir essas cidades, saquear essas cidades e depor os seus reis, né? Então, a rota seguida por Quedorlaomer, conforme é citada aí nos textos que nós lemos, ela ficou conhecida e é conhecida até hoje como a Estrada do Rei, lá na Palestina, que é o caminho que Quedorlaomer fez para vencer essa batalha contra os 5 reis, né? Era uma das principais rotas comerciais da Mesopotâmia e do Egito durante o período de Moisés e o período dos hebreus no Egito. Então era uma rota conhecida. Provavelmente os hebreus, lendo essa história aqui escrita por Moisés, eles não conheciam os detalhes dos fatos, ou talvez conhecessem oralmente, mas quando ele fala de Quedorlaomer, eles automaticamente provavelmente faziam essa ligação, porque eles conheciam muito bem essa rota comercial chamada Estrada do Rei, e quem fez esse percurso pela primeira vez foi Quedorlaomer, tentando abafar aquele motim que aconteceu dentro daquele conglomerado de reinos, né? Então era chamado de a Estrada do Rei. Ela ia do sul de Damasco. Se você tiver com a sua Bíblia aí, naqueles mapas, você pode seguir lá, naqueles mapas antigos, você pode encontrar Damasco. Então essa estrada ia do sul de Damasco, ao longo do rio Jordão, ia descendo, passando pelo lado oriental do Mar Morto, e continuava pelo sul até o Mar Vermelho, né? Se você lembrar, Mar Vermelho, ele desceu toda a Palestina e entrou e foi na divisa com o Egito, lá embaixo, né? Passou pelo Vale do Nilo e chega até a região do Egito. Quedorlaomer tomou esta rota e então fez um retorno nela, conquistando, fazendo o círculo total, foi lá embaixo, no Mar Vermelho, e subiu novamente pelo lado sul, passando por Canaã. E então, nesse círculo que ele fez, nessa rota que ele fez, ele passou pelas principais cidades da antiguidade, restabeleceu seu poder, seu domínio, e foi fazendo alianças. À medida que ele passava e derrotava alguém e juntava mais gente com ele, ele foi fazendo aliança e foi juntando um grupo forte que com ele estava, automaticamente expandiu aquela aliança que ele tinha e se voltou para no final pegar aquelas 5 cidadezinhas que estavam lá no Vale do Mar de Sal, na região de Sidim. Mas quando ele chega lá, ele não chega sozinho, ele chega com representação desde o alto da Palestina até a fronteira com o Egito. Ele juntou gente de tudo enquanto é canto, e ele chegou com esse povo diante daquelas cidades. Esse exército poderoso dele derrotou as cidades, abateu os seus reis e, especialmente no caso de Sodoma e Gomorra, eles saquearam toda a cidade e levaram não só os recursos, as riquezas, os tesouros e as provisões dos moradores de Sodoma e Gomorra, mas eles também levaram prisioneiros, provavelmente para fazer deste povo um povo escravo, para servir de exemplo para que ninguém mais se levantasse contra eles. Nesse grupo, eles levaram também Ló. Por que Ló? Por que Ló? Ló não precisava estar ali dentro da cidade, né? Vamos voltar àquela informação. Ló não precisava estar dentro da cidade. Ló, ele tinha aprendido com Abraão durante alguns anos, e eles tinham vivido como nômades, eles tinham vivido fora de cidade. Mas agora nós somos informados que ele estava vivendo em Sodoma e que foi levado cativo como um dos moradores de Sodoma. Tem um princípio ilustrado aqui para a nossa vida que nós podemos aplicar de imediatamente para cada um de nós. Sodoma é em toda a Bíblia, e aqui, especialmente na história que Moisés está contando para os hebreus, Sodoma é sinônimo de lugar de pecado, lugar onde você faz aquilo que Deus odeia, lugar onde as pessoas vivem de uma maneira que Deus reprova, que eu não devo viver.
por mais atrativo que isso possa parecer aos meus olhos, não é um lugar bom para eu estar. Nem é um lugar bom para eu estar lá dentro, e nem é bom para eu estar próximo. Não é bom estar próximo desse lugar, porque esse lugar é um lugar perigoso. E o princípio que tem aqui para nós, que nós devemos aprender, é que quando você se permite permanecer próximo do pecado, o que vai acontecer é que você não vai ficar muito tempo ali próximo. Vai chegar uma hora que você vai ir viver na presença do pecado. E quando você se permite viver na presença do pecado, você não vai apenas ficar na presença dele, você vai participar dele, né? É o que está lá no Salmo 1, no primeiro versículo, né? Você não pode dar ouvidos ao conselho dos ímpios, você não pode andar no caminho dos pecadores, e por fim você não pode se assentar na roda dos pecadores. Tudo começa com dar ouvidos, né? Ouvir o conselho. Depois você não se contenta só em ouvir, você vai fazer um teste, né? Aí você vai lá e anda. E daí depois é apenas mais um passo para você decidir, não, é assim que eu vou viver. E isso que significa se assentar na roda dos escarnecedores. Tem gente que pensa que sentar na roda dos escarnecedores é se ajuntar com um monte de amigo que não é crente e começar a fazer piada, né? Escarnecer das coisas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, quando ele fala se assentar, significa você fixar um modelo para a sua vida. Primeiro você ouve o conselho deles. Depois caminhar significa que você vai praticar um pouquinho aquilo ali. Vai fazer um teste. E se assentar significa que você decide que você vai viver daquele jeito para sempre. É exatamente o que Ló faz. Ló primeiro dá aquela vislumbrada e vê aquele lugar bonito. Ouve falar que existia um povo que vivia naquela região. Ele vai, vou morar para esse lado aqui. Aí ele começa provavelmente a ouvir o que o povo fazia lá. Aí a curiosidade, ele deve ter passado a visitar a cidade de Sodoma. Ir lá, leva a família, fica um tempo, volta. Fica um tempo e volta. Até um dia que ele decide fazer o quê? Decide morar em Sodoma. E aí simplesmente as coisas aconteceram como elas aconteceram. A carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, tem um bom alerta para nós sobre esta lição aqui que nós podemos aprender com Ló. 2 Coríntios 6, versículo 17 diz assim: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas vamos adiante, porque essa não é a lição principal. Um outro texto que você pode guardar é o seguinte: o Senhor nos orienta da seguinte maneira: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Se eu for viver próximo a uma coisa que eu sei que Deus abomina, a probabilidade de que eu caia naquilo, que eu vá fazer aquilo, é muito grande. É muito grande. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Quando a gente aconselha os filhos da gente, a gente deveria usar esse conselho para a gente também, né? A gente chega para os nossos filhos, cuidado com as más companhias, né? Ainda cita lá, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? E às vezes a gente faz a mesma coisa, né? A gente se deixa se aproximar de coisas que Deus reprova, depois a gente começa a viver isso e chega uma hora que a gente está fazendo as mesmas coisas. Foi o que aconteceu com Ló e com a família dele. Bom, mas voltando ao ponto principal para nós, uma guerra tinha acontecido. Os 4 maiores vieram e derrotaram aqueles 5 reis menores. Será que esse exército que ele trouxe para derrotar Sodoma e Gomorra era grande? Eu imagino que era. Eu imagino que era um exército selecionado, imagino que era um exército poderoso, imagino que era gente muito preparada para a batalha. Mas vejam só, alguém escapou e veio, versículo 13, contar para Abrão. Veio contar para Abrão. E disse o que aconteceu. E então, Abrão, ouvindo aquilo ali, ele decide fazer alguma coisa. Agora o nosso cenário vai mudar um pouquinho. Ele muda dessa personagem Ló como um prisioneiro de guerra
e se volta especificamente para Abraão e como ele estava vivendo naquela terra. Naquele lugar onde ele estava vivendo, ele se tornou aliado dos amorreus que viviam naquela região. Ele vivia aí, é citado que ele morava entre os carvalhais de Manre. Essa cidade era uma cidade também próxima ao Mar Morto, e especificamente era uma cidade que ficava no Monte Hebron, na região de Hebron. E então, o capítulo 13, versículo 18, mostra isso claramente. A atitude de Abraão nesse momento foi pedir ajuda para esses seus aliados, para aqueles com quem ele vivia, né? E ele junta esse pessoal e ele vai atrás de Quedorlaomer, né? A preocupação de Abraão com seu sobrinho foi traduzida nessa ação imediata dele de ir atrás deste exército que tinha varrido aquela região ali. Interessante que o texto diz, versículos 14 e 16, diz que Abraão selecionou 318 homens. 318 homens. O texto diz que eram homens preparados, né? Homens treinados para isso. Então, dá a ideia também de que Abraão, ele, além de ser uma casa muito grande, a casa de Abraão, que para ele selecionar 318, quantos homens existiam lá, vivendo com ele? Embora eram nômades, mas eles eram uma multidão imensa. E ele seleciona 318 homens, e eles foram acompanhados pelos seus vizinhos, os amorreus, e não é dito quantos homens os amorreus colocam nessa empreitada, mas Abraão juntou esses seus 318 homens e foram em nome do Senhor buscar o seu sobrinho Ló. Abraão alcançou esses invasores, é dito aí que ele alcançou-os nas proximidades de Dan, e no declive, né, do Monte Hermon. Quando você sai do Monte Hermon, o próximo vale é o vale de Dan, essa região de Dan, que é fronteira com a terra de Canaã, para quem vem de cima para baixo. E a estratégia de Abraão foi a seguinte: o ataque foi noturno, e Abraão dividiu o grupo dele em dois. Foram dois grupos. Então o texto diz que ele atacou à noite e dividiu o exército em dois. Então a impressão que dá é que o que Abraão queria causar, dividindo as suas forças e atacando à noite, era causar uma confusão no meio do grupo, porque provavelmente o grupo de Quedorlaomer era um grupo muito maior do que o grupo de Abraão. Enfrentá-los ao meio-dia, frente a frente, ele não ia conseguir vencer. Mas Abraão também se mostra aqui nesse texto um estrategista. Ele ataca à noite, aqueles seus homens estavam acostumados com aquela região, ataca à noite e divide o seu exército em dois grupos, de tal maneira que os exércitos de Quedorlaomer, que também, imagine, um homem que fez aquele arco, foi até lá no Egito, voltou, dominou os 5 reinos, esse homem vai imaginar que alguém vai se levantar contra ele? De jeito nenhum. Se tem alguém que provavelmente estava tranquilo e completamente sem vigilância, era Quedorlaomer junto com o seu exército. Então Abraão os ataca à noite e com a sua estratégia deixa esse exército inimigo confuso, e Abraão teve uma grande vitória, e não só sobre aquele momento ali de batalha, como ele perseguiu esses exércitos até o norte de Damasco, ou seja, de onde eles saíram, Abraão os levou até lá onde eles entraram na terra da Palestina, os perseguiu até lá no alto, até a terra de Damasco, né? E o texto que nós lemos aqui, olha, versículo 14, versículo 15: e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Ele resgatou o seu sobrinho, resgatou todos os bens que eles tinham roubado, e não só os bens e o sobrinho, resgatou o povo todo que tinha sido levado. Aí a gente se pergunta, como é que um homem, um nômade, um homem como Abraão conseguiu fazer isso? E vamos lembrar que ele aqui já tem um pouco mais que
que é a idade da maioria de nós aqui, né? Ele está aqui nos seus 100 anos, né? Como é que ele consegue tudo isso? É o que nós acabamos de cantar quando iniciamos esse culto. Nós iniciamos cantando o hino 91, né? Ó viva a fé de nossos pais, né? A fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, homens que honravam o Senhor e que não tinham medo de inimigos, sejam eles quais fossem. Abraão, diferente daquele Abraão lá do capítulo 13 e do capítulo 12, que ficou com medo de morrer porque a sua mulher era bonita demais, aqui ele sai em resgate do seu sobrinho contra um imperialista que tinha varrido toda a região da Palestina até o Egito com o seu exército e não tinha sido derrotado por ninguém. Agora você tem um Abraão diferente aqui no capítulo 14. Você tem um Abraão que não para salvar a sua própria pele, mas para salvar a vida do seu sobrinho. Com 318 homens, e os amorreus nós não sabemos quantos eram, ele enfrenta esse Quedorlaomer e vence. Qual que é a diferença? A diferença é que o tempo estava transformando Abraão. O tempo estava mostrando para Abraão que as vitórias não podem ser vencidas pela força dos homens, mas elas são vencidas primeiramente por Deus. É Deus que nos capacita. E Abraão faz nessa história aí, ele traz para nós um grande retrato. Um retrato da diferença entre aquele que tenta satisfazer suas necessidades, indo morar em Sodoma, né, para ter aquilo que os seus olhos desejam, e um outro homem que prefere o deserto junto com Deus do que a planície junto com os homens. Basicamente esse é o ensino dessa passagem, né? Ló colocou sua confiança naquilo que Sodoma oferecia. Ló colocou sua confiança no rei de Sodoma, em Bera. Ló depositou todas as suas expectativas naquilo que os olhos podem ver. Abraão, sem reclamar, foi para o deserto. No deserto não tinha rei, no deserto não tinha cidade, no deserto não tinha infraestrutura, no deserto não tinha exército, mas no deserto tinha Deus. E nesse tempo, no deserto, Abraão parece que sofre uma transformação. Nesse período no deserto, ele aprende a confiar em Deus. E aqui ele passa por um teste. A sequência do texto mostra o quanto Abraão sabia que aquilo que ele tinha feito não era resultado da sua própria inteligência e nem da sua própria força, mas era resultado do Senhor, que é o que nós vamos ver na semana que vem. No retorno para casa, ele encontra com dois reis. Ele encontra com Bera, que é o rei de Sodoma, e Bera chega para ele e fala: fica com tudo. Tudo que você trouxe lá, que você recolheu de volta, eu te ofereço, e vamos morar na minha cidade. Vamos lá para Sodoma, vamos ficar com a gente. Olha, quem não quer um Abraão que venceu Quedorlaomer? Quem não quer um Abraão morando dentro da sua cidade? Mas Abraão não cede a essa oferta. E aí ele encontra um segundo rei, que é o rei Melquisedeque, rei de Salém, tipo de Cristo. E esse rei não oferece para ele fortunas. Esse rei oferece para ele bênção. E a esse rei, Abraão paga dízimos. E por que Abraão faz isso? Porque essa é a declaração pública de que quem venceu a batalha contra Quedorlaomer não fui eu, foi o Senhor. E o que eu estou trazendo de volta não é meu, é do Senhor. E aí você vê no conjunto dessa história esse novo Abraão, que é o Abraão que vai servir para nós como referência do pai da fé. O pai da fé é o homem que enfrenta exércitos violentíssimos e poderosos com 318 homens e com o Senhor, né, que faz toda a diferença. A lição para nós são exatamente essas duas. A primeira, eu não devo buscar refúgio, auxílio e segurança e também os prazeres neste mundo e naquilo que os homens podem oferecer. Os conchavos entre os homens são fracos, são falhos. Nós começamos falando que existiam
grandes alianças naquela época. Existia uma aliança que era uma aliança quase continental, que era entre aqueles 4 líderes principais, e Quedorlaomer, o líder de todos eles, era para garantir a paz. E existia uma aliança menor entre aqueles 5 reis ali da região de Sidim. Houve uma batalha entre eles, ou seja, por melhores e por mais sólidas que sejam essas alianças humanas, elas podem acabar da noite para o dia. Quem imaginava, por exemplo, que aquele grande bloco europeu ia se desfazer como está se desfazendo agora? Você tem um país como Inglaterra saindo do bloco. Quem imaginava isso? Quem imaginava que uma China comunista ia se tornar o maior mercado do mundo? Quem imaginava essas coisas? Quem imaginava que uma religião radical ia apavorar o mundo inteiro como o EI está apavorando? Então, nós vivemos num mundo em que essas alianças políticas, elas são completamente ilusórias, mas os homens acreditam nelas. Vamos pegar mais próximos de nós aqui. Quem imaginava, seja bem sincero, quem imaginava há 3 anos, 4 anos atrás, que alguém ia conseguir depor o PT do poder no nosso país? Com 2 mandatos consecutivos do presidente Lula e depois seguido de 2 mandatos consecutivos da presidente Dilma, alguém imaginava que esse povo um dia ia perder o poder? Nem na mente mais criativa dava para imaginar que alguém ia conseguir desfazer isso. Nós não temos controle sobre nada. Quem busca segurança em homens está falido. É o exemplo de Ló. Da noite para o dia, você pode perder toda a sua segurança. O problema é que, em escala muito menor, nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente se alicerça em amigo, em parente, a gente se alicerça em pai, mãe. Às vezes, a gente faz concessões na vida, entra em agremiações, entra aí em associações, achando que isso realmente pode trazer algum tipo de segurança. Tem gente que entra aí no Rotary, entra no Lions, entra na maçonaria, achando que essas coisas podem te dar algum tipo de vantagem em relação às outras pessoas. Está iludido. Está iludido. Se houvesse altruísmo em qualquer uma dessas instituições, dessas agremiações, para começo de conversa, eles não iam atrás de gente rica e bem-sucedida, eles iam atrás dos pobres. Só existe uma instituição que escreve na porta: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o Evangelho. A maçonaria não diz: vinde a mim os desempregados, os desajustados, os doentes, você que está endividado, vem aqui que nós vamos ajudar vocês. Você não vai achar isso na porta de banco. Não vai achar isso na porta dessas empresas que ficam oferecendo empréstimo a perder de vista na conta de aposentado. Não. É só gente promissora, gente com nome limpo, gente que já tem. Você vai oferecer para quem já tem? Então, é uma falsa ideia de segurança você ir atrás do socorro de homens. Quem pode nos dar segurança, quem pode nos socorrer, quem pode garantir a minha vida e o meu futuro, o bem-estar da minha família, o meu bem-estar, esse alguém é Deus. E essa é uma lição elementar que quanto mais cedo a gente aprender, melhor para a nossa vida. Viu, Mateus? Quanto mais cedo você aprender isso, melhor. Quem pode me dar segurança é Deus. Não existe casa forte o suficiente nessa terra para me proteger. Quem me protege é a mão de Deus. A gente precisa saber disso, para que a gente não ande por aí tentando se assegurar nas alianças. Quedorlaomer era o homem mais poderoso da Mesopotâmia. Perdeu para um exército de 318 homens. Para um Abraão que nunca foi soldado. Perdeu a batalha. Por que perdeu? Porque Abraão não tinha as planícies de Sodoma, nem de Gomorra,
não tinha fama, não tinha exército, não tinha poder, não tinha as alianças, mas ele tinha Deus. E é isso que faz a diferença. Então a lição para nós é essa: cuidado, cuidado, não ande próximo do pecado, não queira experimentá-lo, não busque a segurança de quem não tem Deus, né? Por outro lado, é melhor estar no deserto, que é a lição de Abraão, é melhor estar no deserto, onde existe todo tipo de privação que você puder imaginar, mas tem Deus, do que estar num lugar que é um banquete, que é lindo, que é tudo maravilhoso, mas Deus não está lá. Deus não está lá. O deserto com Deus é um lugar infinitamente melhor do que um jardim onde Deus não está. Essa é a lição simples dessa noite, para nós aprendermos nessa primeira parte da história. Que a gente guarde isso, lembre disso, porque infelizmente nós vivemos numa época em que muitos cristãos estão como Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 5 diz: quando andarem por aí dizendo paz e segurança, o Senhor sobrevirá como ladrão da noite, de forma repentina. Enquanto os homens estarão iludidos procurando paz, viver em paz com todo mundo, segurança oferecida pelos homens, o Senhor virá como ladrão de noite, quando ninguém estiver esperando. Aí nós precisamos lembrar disso. A minha segurança, a minha confiança precisa estar no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É o que nós cantamos hoje. Vamos lá.